que foi o primeiro 45 minutos melhor que eu vi no ano de 2024 de um clube no país. Estou falando no país, no âmbito brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Foi um primeiro 45 minutos jogando o Botafogo para o seu campo, jogando no Newton Santos, na grama sintética, aonde o Bahia se impôs de uma tal forma e poderia até, se aproveitasse melhores oportunidades, ter matado o jogo nos primeiros 45 minutos. Um Bahia compacto, um Bahia jogando um do lado do outro, trocando passes com rapidez, um Everton Ribeiro com uma lucidez espetacular, caindo um pouco pelo lado direito, Alexandre Cauli jogando muito bem, articulando o meio campo, ganhando todo o meio campo, Everaldo se movimentando bastante, o Tassiano, vou falar um pouco mais pra frente do Tassiano, caiu bastante de rendimento, não tá sendo mais aquele jogador do início da temporada que era letal, que enfim, que todas as bolas passavam ali pelo pé dele, mas que vitória espetacular do Bahia, uma vitória grandiosa, essa é a pura realidade, uma vitória grandiosa, uma vitória que teve dois tempos distintos. Na primeira etapa, eu tô sendo até criticado nas redes sociais porque eu falei que lá no meu Twitter de que o Bahia amassou o Botafogo. Os primeiros 45 minutos, o Bahia amassou o Botafogo. Eu tava lá, tava trabalhando, tava na tribuna, tava vendo o jogo. Nos primeiros 45 minutos, o Bahia amassou o Botafogo, não deixou o Botafogo respirar em momento algum. Mas os números, a intensidade, a jogabilidade, o Botafogo não conseguia trocar três passes, que tinha 2 ou 3 atletas já do Bahia em cima. O que o Bahia fez no primeiro tempo com o Botafogo, eu não vi nenhum time do Brasil fazer, seja contra o Botafogo ou seja com qualquer outro time. Eu não vi. Foi um jogo com um time muito compacto, marcando pro bloco, atacando por bloco, incisivo na marcação. Quando o Júnior Santos já dominava a bola, já vinha 3 em cima dele. Já vinha 3 em cima dele. Não conseguia respirar o Júnior Santos. E aí, o Arthur Jorge teve que inventar algum malabarismo. O treinador do Botafogo, provavelmente, ele estava pedindo, pelo amor de Deus, que o primeiro tempo acabasse. E foi efetivamente isso que aconteceu. Acabou o primeiro tempo e se iniciou um novo jogo na segunda etapa. Se o Bahia teve um primeiro tempo totalmente grandioso, repito pra você, não tô exagerando, querendo babar ovo, não. Eu não vi esse ano um time jogar um primeiros 45 minutos como o Bahia jogou ontem contra a equipe do Botafogo. Eu não vi. Em contrapartida, na segunda etapa, o Bahia despencou. O Bahia que estava marcando alto começou a marcar baixo, dando chutão, ligação direta. As substituições que foram feitas pelo Rogério Ceni não surtiram efeito. E aí eu quero fazer uma meia-culpa para vocês. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. E evidentemente, quando o time joga muito bem numa primeira etapa e na segunda etapa ele cai muito de rendimento devido a algumas coisas, questões psicológicas e substituição, a gente tende a culpar o treinador. Eu acho que grande parte da torcida do Bahia ontem culpou o treinador pela falta de intensidade na segunda etapa, colocando em risco uma vitória que no primeiro tempo ela poderia ser até mais contundente. Sendo que logo após o jogo, logo após o triunfo do Bahia contra o Botafogo, eu tive o prazer de reencontrar o Rogério Ceni na coletiva de imprensa e eu fui o primeiro a perguntar e justamente perguntei para ele sobre isso. Como é que o Bahia caiu tanto, de um primeiro tempo tão perfeito para um segundo tempo onde o Bahia acabou sendo muito pressionado ali pelo Botafogo, acabou concedendo um empate. Como que o Bahia consegue fazer um primeiro tempo tão perfeito e um segundo tempo tão abaixo? E aí o Rogério Ceni respondeu a minha pergunta e a pergunta que, enfim, e a resposta dele foi bem contundente, de que por muitas vezes, veja bem, por muitas vezes a gente acha que o time baixa intensidade porque o técnico mandou, porque o técnico quer. E o Rogério Ceni deixou muito claro que não quer isso, que não pediu isso e que é uma questão psicológica desse elenco que após fazer o primeiro gol tende a recuar um pouco mais, tende a baixar um pouco mais as linhas, tende psicologicamente cair dentro do jogo, tecnicamente cair dentro do jogo. Então foi essa pergunta que eu fiz aí pro Rogério Ceni, foi essa resposta do treinador que você vai acompanhar agora. Então, se caiu de rendimento o Bahia, não foi por culpa, pelo menos foi o que disse o Ceni, não foi porque foi uma orientação do Rogério Ceni ao fim do primeiro tempo. Coletiva de imprensa, minha pergunta abrindo a coletiva do Rogério Ceni logo após o triunfo contra a equipe do Botafogo ontem no Newton Santos. Acompanhe. Ceni, boa noite. Um prazer te reencontrar aqui no Rio de Janeiro novamente, parabenizar por essa grande vitória aqui no Newton Santos, onde nós
nós tivemos dois tempos um pouco distintos. Um primeiro tempo onde o Bahia, pouco se viu hoje no Brasil um futebol tão bem jogado quanto esse Bahia, esses mesmos 45 minutos. No segundo tempo, onde o Bahia ele sofreu um pouco mais. Como manter essa intensidade para os próximos jogos e não perder tanta intensidade de um tempo para o outro sempre? Boa noite. Eu acho que, na verdade, não é a falta de intensidade, né? Eu acho que a gente, enquanto não fez o gol, jogou da maneira como nós trabalhamos, treinamos todos os dias. Eu acho que é algo, às vezes, mais psicológico do que... Não foi que faltou força, não faltou competitividade, mas às vezes falta um pouco de calma para jogar o mesmo jogo, pré-gol e pós-gol, né? Então isso é uma coisa que nós temos que melhorar. Para manter o jogo é o mesmo, né? Lógico que o adversário se motiva, precisa pressionar mais, mas é algo que, com o passar do tempo, eu acho que é muito mais mental, psicológico do que outra coisa, porque mudou radicalmente o estilo da gente jogar. Começamos a rifar muita bola, tudo ao contrário do que nós fizemos praticamente no primeiro tempo todo, né? E aí nós tentamos reforçar um pouco mais, como o Botafogo ataca muito, né, pelos lados, bola em profundidade, virada de jogo. Nós tentamos reforçar um pouquinho mais com o Rezende ajudando do lado esquerdo, com o Jean Lucas ajudando pelo lado direito. Mesmo assim, nós sofremos o gol. Então, o que nós precisamos melhorar é jogar o 0-0 do mesmo jeito que se joga 1-0. Isso é algo que a gente precisa crescer.